Da mesma forma como nós fizemos para limites, continuidade e derivação, a gente vai estender os conceitos vistos em integrais para funções vetoriais. Integrais de funções de uma variável, a gente vai passar agora para integrais de funções vetoriais. A definição basicamente é a mesma, então a gente começa considerando a ideia de você pegar um intervalo AB, subdividir ele em uma partição de valores, né, de subintervalos, que a gente vai chamar aqui de T0, T1 até Tm. Tá? Arbitrariamente a gente pega dentro desse intervalo TI menos 1 TI, um ponto, e com esse ponto a gente calcula o valor da função. O valor da função então é multiplicado pela largura do intervalo, né? Observe que a função calculada nesse ponto é um vetor, então eu estou multiplicando esse vetor por uma constante, então no fundo eu tenho o resultado aqui é um vetor, e faço a soma em cima de todos os intervalos. Esse resultado é denominado de soma de Riemann da função naquele intervalo AB. Né? E aí você vai considerar o limite disso. E a gente diz que uma soma de Riemann tende a um valor L quando o meu intervalo ou o maior intervalo tende a zero, quando o limite que eu tomo fazendo esse intervalo ir para zero da somatória de todos os valores obtidos das somas de Riemann tem que dar o valor L. Observe que aqui é uma condição importante, né? Porque o ΔI tende a zero, mas o ΔI tender a zero faz com que esse M aqui tenda a infinito, tá? Então há uma coisa que contrabalanceia a outra. Então se esse limite, se essa situação aqui acontecer, for igual a L, tá? Isso ocorre quando você considera que para todo epsilon, pela definição de limite, né? Para todo epsilon existe um delta, tá? Que depende só de epsilon, de tal forma que a norma entre o valor que eu calculei, que eu somei da minha soma de Riemann, menos o L é menor do que o epsilon. Tá? Para toda partição de AB que eu considerar, que tenha o maior valor dos intervalos, ou a maior largura dos intervalos, menor do que delta. Tá? Então isso é a definição de limite de uma soma de Riemann. Se esse limite existir, isso é o que a gente vai definir como sendo a integral de Riemann de f nesse intervalo AB. Né? Então a integral, a gente vai indicar a integral de AB de f de t dt ao valor dado pelo limite quando as partições têm os seus intervalos tendendo a tamanho zero. Né? Tendendo a tamanho zero. E nesse caso a gente diz que a função f, a função vetorial, é integrável em AB. É claro que trabalhar com essa definição de integral, para calcular uma integral, não é fácil, né? Então por isso a gente tem aqui um teorema bem importante, que segue imediatamente da definição de limite, que se eu tenho uma função escrita em termos das suas componentes, né? Uma função vetorial escrita em termos das suas componentes, então a integral da função vetorial existe se e somente se cada uma das integrais das funções componentes existem para todo i. Além disso, a integral da função vetorial é o vetor formado pelas integrais das funções componentes. Tá? Então, da mesma forma que a derivada, a gente remete tudo para o cálculo de uma variável, né? Basta você fazer a integral das funções componentes. A demonstração aqui nem coloquei, porque é imediato, né? Basta observar que existe esse limite, se e somente se existe o limite da respectiva função componente para todas elas. Né? Então, em razão disso, a gente calcula a integral. Ou seja, da mesma forma que a derivada, basta eu olhar as funções componentes. Se elas são integráveis, então a minha função vetorial vai ser integrável e a integral vai ser a integral das funções componentes. Bom, nós também podemos definir o conceito de primitiva, da mesma forma como a gente definiu para a função de uma variável,
Então eu digo que uma função g é uma primitiva de f, se e somente se a derivada da g em relação a t é a função f, né? E aí a gente tem um equivalente aqui do teorema fundamental do cálculo, né? Se eu tenho uma função com n componentes, contínuas no intervalo AB, né, o integrável, e g uma primitiva de f, né? Então, a integral do intervalo AB de f de t dt vai ser a primitiva da f no extremo B menos a primitiva da f no extremo A. A demonstração, bom, se eu tenho que a g é uma primitiva de f, então significa que essa derivada da g em relação a t é f, ou seja, cada uma das componentes da g derivada é a componente da f, respectiva componente da f. Ou seja, gi, né, a componente i da g é primitiva da componente i da f. Como vale o teorema fundamental do cálculo para a função de uma variável, eu tenho que a integral de AB de f de i dt vai ser g de i no ponto B menos g de i no ponto A para todo i. Portanto, a integral de AB de f de t, que é a integral de cada uma das componentes, vai ser por esse resultado, né? A primeira g1b menos g1a, assim por diante, gnb menos gna. Vou separar essa subtração de vetores aqui em dois vetores, né? Então é esse vetor aplicado no B menos esse vetor aplicado no A. Isso aqui é justamente o G aplicado no B menos o G aplicado no A. Ok? Isso demonstra que o teorema fundamental do cálculo continua valendo para funções vetoriais. Então tem um exemplo aqui, eu considero a função f de t 2t 1 e 0, peço para calcular a integral de menos 1 a 1 de f de t dt. A integral de menos 1 a 1 vai ser a integral de menos 1 a 1 de dt, integral de menos 1 a 1 de 1 dt, integral de menos 1 a 1 de 0 dt. Então isso aqui deu t ao quadrado, de 1 a menos 1, deu t de 1 a menos 1 e deu 0. Bom, t ao quadrado vai dar 1 menos 1 ao quadrado vai dar 1 também, o resultado dá 0. Aqui vai dar 1 menos menos 1 vai dar 2, e aqui vai dar 0. Portanto, essa integral de menos 1 a 1 deu o vetor 0, 2, 0. Bom, tem um resultado muito interessante, que é um resultado que vai relacionar a integral de uma função vetorial com uma integral de uma função de uma variável. E para a gente mostrar esse resultado, a gente precisa do seguinte lema. Esse lema diz que se eu tenho dois valores, ou dois vetores, ou dois pontos, u e v do Rn, então a norma da diferença de u e v é maior ou igual ao módulo da diferença da norma de u com a norma de v. Tá? Então, veja que aqui eu estou fazendo a diferença do vetor e aqui eu estou fazendo a diferença das normas. Então, a norma da diferença do vetor, né, dos vetores, vai ser maior ou igual ao módulo da diferença das normas. Como a gente mostra isso? Usando a desigualdade triangular. Se você pega a norma de U, você pode subtrair e somar V aqui, ó, né? Então, pela propriedade associativa, a gente pode associar esses dois, cancela, fica U mais 0, volta para o U. Então, eu vou pegar isso aqui, é igual a isso. Agora, eu posso aplicar a desigualdade triangular aqui. Então, vai ficar a norma de U menos V mais a norma de V. E agora eu vou isolar esse termo aqui. Então, vai ficar que norma de U menos V é maior ou igual a norma de U menos a norma de V. Por outro lado, se eu começar de norma de V, eu posso somar e subtrair U. Então, eu volto para o mesmo ponto. Novamente, aplicando a desigualdade triangular, vai dar norma de U menos V mais a norma de U. Ok? Isolando esse cara aqui, ficaria que norma de U menos V vai ser maior que norma de V menos norma de U, que é o contrário disso.
ou seja, que menos norma de U menos norma de V. Então você percebe que norma de U menos V é maior ou igual a norma de U menos norma de V. A norma de U menos V é maior ou igual a menos a norma de U menos a norma de V. Portanto, como vale nessas duas situações, isso é maior do que o módulo da norma de U menos a norma de V. Esse é um resultado geral, vale para qualquer vetor, qualquer ponto do Rn, não apenas no caso de integrais, tá? Mas eu pus a demonstração aqui porque a gente vai utilizar ele daqui a pouco, né? Então nós temos aqui, ó, o resultado que eu falei para vocês. Se eu tenho uma função vetorial contínua no intervalo AB, então a norma da integral da função vetorial é menor ou igual à integral da norma da função vetorial. Olha só, quando eu calculo a integral da função vetorial, isso me dá um vetor, por isso que eu posso pegar a norma. Quando eu pego a função vetorial e calculo a norma, isso dá uma função real. Então essa integral aqui é uma integral de uma função real, de uma variável, né? Não real, de uma variável. Muito bem. Então ele está dizendo que quando você está tomando a norma de uma função vetorial, você pode considerar como limitante desta integral você fazer simplesmente a integral da norma, da função. Tá? Isso é importantíssimo para tirar certas desigualdades que a gente vai ver mais para frente. Bom, eu vou usar o lema para fazer isso, né? Então, para fazer isso, eu vou considerar que U é a soma, aquelas somas que a gente estava fazendo de Riemann, né? Tá? Só que agora utilizando uma certa partição, tá? E estou usando como V a integral da minha função vetorial. Então, quando eu pego a soma menos a outra, né? Menos a integral, eu vou aplicar agora aqui nessa desigualdade. Então, isso vai ser maior ou igual, né, ao módulo da primeira menos o módulo da segunda. A norma do primeiro menos a norma da segunda. Então, vai ser maior ou igual ao módulo, ao total, da norma da primeira menos a norma da segunda. Tá? Como isso aqui é módulo, isso aqui é maior ou igual a zero. Muito bem. Então, eu estou mostrando que, na verdade, essa diferença aqui em norma é maior ou igual a zero. Tá? Mas, no limite, porque esse é o limite da soma de Riemann, né? Isso aqui vai para a integral da minha função. Estou supondo que ela é integrável, porque é contínua, né? Então, a gente tem aqui exatamente nessa desigualdade que isto aqui vai tender para isso, ou seja, vai tender para zero. Então, eu tenho zero desse lado e tenho zero desse lado. Portanto, esta norma aqui, né, vai tender em módulo a esta daqui, né? Por isso que eu tenho que o limite da norma desse é igual a esta norma. Muito bem. Mas, se eu considerar novamente a norma dessa soma de Riemann, então eu vou aplicar, isso aqui é uma somatória. Como isso é uma somatória de vários valores, posso aplicar a desigualdade triangular. Então, isso aqui vai ser a somatória das normas desses f's de cis, desses valores, desses vetores. Isso aqui é um número real, positivo, por isso que está fora da norma, né? Então, eu tenho exatamente que isso aqui é menor ou igual a esta somatória. Portanto, eu tenho que a norma da minha integral, que é igual ao limite da norma da minha soma de Riemann, por causa disso aqui, tá? É menor ou igual, por causa dessa outra desigualdade, a somatória das normas. A somatória das normas. Como eu estou tomando o limite, tem que considerar o limite aqui também. Mas esse limite aqui é a soma de Riemann para uma função de uma variável. Portanto, isso corresponde à integral de AB de f de t.
Então eu mostrei que a norma da integral é menor ou igual à integral da norma, tá? E como a função é contínua, essa de cá também é contínua. E sendo contínua, essa integral existe. Então, eu mostrei essa desigualdade, tá? Então, é claro, é importante a gente entender a demonstração, mas como eu sempre falo para vocês, fundamental é compreender o que o teorema diz. E o teorema diz que uma função vetorial, quando eu estou calculando uma norma, essa norma sempre é limitada pela integral da norma da função, tá? Então, isso pode ter bastante utilidade para nós mais para frente.